Olá pessoal, eu sou o Lucas e hoje nós vamos falar sobre uma nova lei que está gerando bastante discussão. Os bancos agora terão que informar ao governo todas as movimentações acima de R$ 5.000. Isso significa que o governo terá acesso detalhado de suas finanças. Mas a pergunta é, será que essa medida realmente ajuda o Brasil ou só atrapalha quem já luta para sobreviver? Vamos entender. A Receita Federal afirma que a nova regra é para combater a sonegação fiscal. Os bancos vão repassar os dados de movimentações financeiras acima de R$ 5.000, esse limite para pessoas físicas, e 15 mil para empresas. Parece que é só para pegar quem está fugindo dos impostos, mas será que é isso mesmo? Vamos aos pontos. Primeiro, privacidade ameaçada. Ter liberdade sobre suas transações financeiras é um direito fundamental. Com essa nova regra, o governo terá um raio-x de suas contas, mesmo que você não tenha feito nada de errado. Parece que estamos caminhando para um estado que monitora tudo. Isso parece perigoso, não parece? Até onde isso vai parar? Segundo ponto. Suspeitos até que prove o contrário? Se você movimenta mais de R$ 5.000, já entra no radar como se fosse um sonegador. Isso inverte a lógica da justiça. Você tem que provar que não fez nada de errado. E o trabalhador que conseguiu juntar um pouco mais, ou um pequeno empresário que está tentando crescer, vai ser taxado de criminoso? Terceiro, custo extra para os clientes. Os bancos não vão absorver o custo de ter que gerar relatórios mensais detalhados para o governo. Quem paga essa conta somos nós, com tarifas mais caras. E isso afeta todo mundo, mas principalmente quem tem menos condições de arcar com esses custos. Quarto, o foco está errado. O governo deveria mirar nos grandes sonegadores e não no cidadão comum. Quem tem dinheiro de verdade tem formas de esconder e desviar, usando contas no exterior, empresas de fachada e outros esquemas. Enquanto isso, quem ganha um salário razoável e tenta crescer é quem sofre com essa fiscalização excessiva. Quinto, a concentração de poder no Estado. Essa medida aumenta o poder do governo de intervir em sua vida privada. E num governo de viés esquerdista, que já defende um Estado grande e controlador, a gente precisa ficar muito alerta com uma situação dessa. O argumento de combater a sonegação não pode ser usado como desculpa para vigiar o cidadão comum. Sexto, o impacto na confiança e na economia informal. Medidas como essas criam um clima de desconfiança. Quem trabalha na economia informal, que já enfrenta dificuldades para se regularizar, pode ficar ainda mais excluído. O governo diz que tenta incluir todo mundo no sistema, mas faz o contrário, coloca mais barreiras e complica ainda mais a vida de quem está na base. Sétimo e por fim, a hipocrisia de defesa pelos partidos de esquerda. Agora vem a maior ironia. A esquerda, que sempre diz defender os trabalhadores e os mais pobres, é que mais apoia essas medidas, inclusive os próprios trabalhadores. Mas sabe quem mais vai sofrer com isso? Exatamente, os trabalhadores. Aquele pequeno empresário, o autônomo, a dona de casa que junta um pouco mais. Essas pessoas vão ser as mais impactadas. É contraditório, né? Porque os ricos que têm acesso a mecanismos para fugir da Receita Federal não são tão afetados, enquanto isso o trabalhador honesto é o que vai pagar a conta. Temos que refletir, né? Essa lei mostra como algumas medidas podem ter boas intenções na teoria, mas na prática acabam prejudicando justamente quem mais precisa. Não é um aumento de controle e vigilância que o Brasil vai crescer, é investindo em políticas que fortaleçam a economia, reduzam desigualdades e promovam a liberdade do cidadão. E você, o que acha dessa medida? Comente aí. Fique com Deus, que Deus nos abençoe e até a próxima.